Olá. Então, o que nós vamos fazer aqui é estudar este livro e tentar adestrar órgãos, como dizíamos, para a vida espiritual. Ajuda-nos então, Senhor, abençoando os nossos propósitos de estudo, ajudando-nos a dar o melhor de nós em cada um dos estudos, para que possamos crescer juntos em compreensão, entendimento e também em valores morais. É, é isso que desejamos, Senhor. Ajuda-nos e sê conosco nesta hora. Que assim seja. Assim seja. Seja graças a Deus. Vamos dar hoje início à obra Missionários da Luz, não é? É uma obra muito, muito importante, Sim, porque, tal como nós vamos ver aqui no prefácio de Emmanuel, ela vai abordar todo o tipo de conhecimento científico, técnico, mas também moral, espiritual, e, portanto, nós vamos ter que ir aqui tentando acompanhar todas as coisas que nos vão ser propostas nesta obra. Sim? Vamos ter que estudar para além dos nossos hábitos, estamos habituados mais a um estudo dentro da doutrina, se calhar vamos ter que estudar um pouquinho na ciência, se pudermos, e é assim, as duas asas evolutivas são o conhecimento e a parte moral, não é? sim. Então, faz parte. Temos que nos ir apropriando dessas duas componentes, certo? Então, eu, como vos disse, nós vamos seguir o livro através do site que é. Eu vou projetar aqui. Achamos que é aqui um guia muito importante para nós irmos, para lermos e para refletirmos um bocadinho sobre o que Emmanuel nos diz. Sim? Sim. Então, é preciso puxar um bocadinho mais para cima. Alguém se oferece para ler? Não sei se a Elizabeth está a fim disso. Chega. Está bem assim? Está sim, está ótimo, obrigada. Enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos génios tutelares, aos palácios ocultos e às maravilhas da floresta desconhecida, as crianças escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, fixando-a nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil, contrafeita, cansada. Não compreende a promessa da vida futura com os seus trabalhos e responsabilidades. Os corações ainda tenros amam o sonho, aguardam o heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem, de pronto, o labor divino da perfeição eterna e, por isso, afastam-se do ensinamento real, admirados, espantadiços. A vida, porém, espera-os com as suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade, gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. Podemos parar um bocadinho, Elizabeth, Sim. e Sim, pensar aqui nestes dois parágrafos. O que é que acham que Emmanuel nos está aqui a dizer? O que é que vos pareceu? Aqui, para mim, me pareceu que ele fala do nosso espírito ainda, que é um espírito infantil, né? Que gosta muito da fantasia, dos contos de fada, das boas histórias e das facilidades. E fica contrafeito quando verifica que, na realidade, a vida se mostra com demandas de trabalho e de autoaperfeiçoamento e com grandes responsabilidades. E isso faz com que a, o espírito fique um tanto contrafeito, porque aquela realidade maravilhosa do conto de fadas, né, que eu lembro até da minha época de criança, que minha avó adorava
contar os contos de fada. Giovanna, Isso depois, quando amadurecemos, vemos que a vida nos traz tantos desafios, né? Então, é uma metáfora, mas que nos traz tanto para as épocas da nossa vida terrena, como também o caminho do espírito, que também faz essa jornada, né? De de aperfeiçoamento. amadurecimento. Uhum. Estão todos de acordo? Alguém quer acrescentar alguma coisa ao que a Sandra disse? Já disse tudo, acho eu. Eu também estou de acordo com o que a Sandra disse. Então, se estão todos de acordo, prosseguimos. O que é que acham? Acho que sim. Elizabeth, por favor. Já está bom. Obrigada. As páginas de André Luiz recordam essa imagem. Enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem, estáticos, venturosos. É a consolação sublime, o conforto desejado. Congregam-se os corações para receber as mensagens do céu. Mas se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, não ocultam a desagradável impressão. Contrariamente às exposições da primeira hora, não enxergam o céu das facilidades, nem a região dos favores, não divisam acontecimentos milagrosos, nem observam a beatitude repousante. Ao invés do paraíso próximo, sentem-se nas vizinhanças de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se levará pela mão beijada do protecionismo e sim à custa de si mesmo, para que deva à própria consciência a vitória ou a derrota. Percebem a lei imperecível que estabelece o controle da vida em nome do Eterno, sem falsos julgamentos. Compreendem que as praias de beleza divina e os palácios encantados da paz aguardam o espírito noutros continentes vibratórios do universo, reconhecendo, no entanto, que lhe compete suar e lutar, esforçar-se e aprimorar-se por alcançá-los, bracejando no imenso mar das experiências. A maioria espanta-se e tenta o recuo, pretende um céu fácil, depois da morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinais. Ninguém, contudo, perturbará a lei divina. A verdade vencerá sempre, e a vida eterna continuará ensinando, devagarinho, com paciência maternal. Ao espiritismo cristão cabe atualmente, no mundo, grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de consolador da humanidade. É preciso também revelar-lhes a feição de movimento libertador de consciências e corações. A morte física não é o fim. É pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Ao seu influxo, ninguém deve esperar soluções finais e definitivas, quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representam uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação na vida eterna. Infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos, encarnados na época presente, com a gloriosa missão de preparar a nova era, contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano. Urge socorrer a religião, sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra, e amparar a ciência, transformada em gênio satânico da destruição. Então podemos parar aqui um bocadinho. Parar, né?
Sim, porque foi falado muita coisa, até voltar um pouquinho para trás, Acha né? que sim, Sandra? Acho que Voltamos, sim, sim. porque foi falado muita coisa aqui importante, né? Portanto, 2, nós fizemos os 2 primeiros parágrafos e depois Emanuel tipo, compara o trabalho de André Luiz um pouco a essa imagem que ele descreveu de facilitismo, de magia, não é? De como se nos transformasses como por magia, não tivéssemos que fazer nada por isso e fôssemos atrás um bocadinho das fábulas, não é? Mas entretanto não, são-nos pedidas muitas coisas, não é? E depois ele fala para o homem que está encarnado neste momento. É um momento especial, sim ou não? E na realidade, no nosso inconsciente, né, todos nós, quando começamos a nossa religiosidade, né, Aham. principalmente na nossa época, vinha-nos sempre a imagem do céu, o céu simbolizando um lugar tranquilo, as nuvens, os harpas, os anjos. Isso, Então, a ideia, quando eu era criança, né, que eu tinha, né, que quando morríamos, íamos para o céu ou íamos para o inferno, né? Tinha essas certo. duas, É. mas a imagem do céu era realmente do paraíso, inclusive de um lugar de, que não se faz absolutamente De nada. dolce far niente, De sim. dolce far niente. E ainda hoje os sacerdotes dizem que descansa em paz pela eternidade, não é? É, Portanto, ainda há esta crença aos sacerdotes católicos, não é? Ainda há esta crença de quando morremos, vamos para o descanso eterno, Até o dia do juízo final. até ao dia do juízo final, sim, em que ressuscitaremos com os corpos e tal e tal. Bom, Só que aí, contrariamente às posições da primeira hora, como está aqui, não enxergam o céu das facilidades, nem a região dos favores, não divisam acontecimentos milagrosos, nem observam a a beatitude beatitude repousante. repousante, É bem, exatamente. né? Então, ao invés Emanuel, eu acho que Emanuel é um espírito que faz poesia na prosa. Ele escreve prosa e parece poesia, porque realmente ele é incrível na escrita, sim. é lindíssimo esse É. trecho, né? Essa introdução do livro. Eu estava vendo uma palestra esses dias da Maíse Braga, falando mais ou menos sobre isso, que até muitos espíritas até abandonam o espiritismo, porque vem com essa ideia Isso. justamente de que não que, né, que vai esperar até o juízo final, mas que vai encontrar lá só benesses, né? Que vai encontrar na vida espiritual só coisas boas. E que quando começa a ver que tem que ser feita uma reforma íntima, que você vai ter que, né, é, vai ter suas responsabilidades, vai ter que, né, que dar conta das coisas que fizemos e tudo mais, e que não, então assim não, é muita coisa que eu tenho que dar conta, né? Então não era isso que eu esperava. Então que eu tem essa imagem do consolador quase que como se fosse uma com uma coisa de passar a mão na cabeça e esquecemos tudo que fizemos aqui, né? E vamos para outra etapa como se nada tivesse acontecido. Quando se vê que a gente tem que nosso próprio esforço, né? Tudo isso que já aprendemos, e que há até uma certa decepção, né? E que não é por aí, né? E até vamos combinar que esse céu onde não se faz nada é uma coisa muito chata, né? Que horror. Trabalhar para não ajudar ninguém, para não fazer nada, para ficar olhando o coelhinho passar, a nuvem e o anjinho tocar harpa. Isso também não teria o menor sentido, né? De tudo Não, que não teria o menor sentido, está aprendendo aqui. principalmente num meio em que nos é dito que o Pai trabalha até hoje e Jesus diz, e eu também. Então, se o Pai trabalha até hoje e Jesus, que é o seu filho mais velho, perante nós, humanidade da Terra, há de haver outros com certeza,
trabalham também, trabalham até hoje. O que é que nós vamos fazer para o outro lado da vida? Tocar harpa e deliciar-nos com palácios construídos nas nuvens. Isto é, assim, uma incongruência, não é? Sim, estão totalmente sem sentido, né? Sim, totalmente sem sentido. Até porque o nosso progresso não se esgota com a nossa vida física. O nosso progresso continua para lá da vida física. Há muito a fazer, não é? Tanto que Emmanuel aqui fala, não é em 100 anos que em geral se vive, não é? Que fica tudo resolvido, não, não é? Eu gosto dessa frase quando ele fala, sobe só um pouquinho aqui, Sim? Ou não, ao mas não, contrário? ao contrário, isso aqui, não, não, volta, um pouquinho mais para baixo, aqui no 8, onde compreende-se que, que as praias da beleza divina e os palácios cantados da paz aguardam o espírito noutros continentes vibratórios do universo, reconhecendo, no entanto, que lhes compete suar e lutar, esforçar-se e aprimorar-se por alcançá-los, bracejando no imenso mar das experiências. Sim, mas era como a Glícia estava a dizer, e depois saem do espiritismo achando que só no espiritismo é que se cumpre esta lei. Não, a lei é para todos os encarnados, independentemente de onde cada um se filie, se é no espiritismo, ou se é no catolicismo, ou se é no islão, onde quer que seja. A E lei aí, é nenhuma. igual para todos. Não, a lei é uma só, A lei é É. uma, sim. é uma só. Mas esse imenso mar das experiências, na realidade, essas experiências, elas são, inclusive, bem comprovadas quando entramos na carne, porque ali somos colocados à prova se realmente aquela determinada experiência que queremos fazer, ou aquele determinado erro que queremos corrigir, se realmente estamos aptos a corrigi-lo ou não, ou se serão necessárias outras existências Experiências, outras. para poder corrigir aquele determinado erro, né? Uhum. Pois é. Podemos prosseguir? Acham que sim? Agora já não vale a pena comentar mais? Não sei se ali não. Será sempre. Ok. Ninguém, contudo, perturbará a lei divina. A verdade vencerá sempre e a vida eterna continuará ensinando devagarinho, com paciência maternal. É muito interessante também esta alegoria que ele faz de dar como se fosse uma maternidade à vida, não é? Como se a vida cuidasse dos seus filhos. E de alguma forma é isso mesmo. A vida sempre nos dá o que efetivamente necessitamos. Para quê? Para que sejamos felizes no imediato? Não. Para que possamos evoluir e ser o melhor de nós, o nosso melhor, digamos, o nosso melhor estado, não é? E depois ele afirma: a morte física não é o fim, ponto. Não é? Portanto, é uma afirmação perentória. É pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Exatamente. É sair de um contexto para entrar noutro contexto. Mas o aperfeiçoamento continua. E o trabalho do autoaperfeiçoamento, não é, Sandra? Como já falávamos no outro dia, esse é incessante. Não há como pará-lo. Então, Elizabeth, se quiseres continuar. Tens que subir, faz favor. Estou no 15, já tinha lido o 15. A espiritualidade vitoriosa percorre o mundo, Então, regenerando-lhe ok. Já leste o 15? já. Ok. Então vá, segue e depois vamos falar disto. A espiritualidade vitoriosa percorre o mundo, regenerando-lhe as fontes morais, despertando a criatura no quadro realista de suas aquisições. Há chamamentos novos para o homem descrente do século XX, indicando-lhe horizontes mais vastos.
a demonstrar-lhe que o espírito vive acima das civilizações que a guerra transforma ou consome na sua voracidade de dragão multimilenário. Muito bem. Tens que subir. Sim. Ante os tempos novos... Espera, mas antes disso vamos falar. 15. Urge socorrer a religião sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra e amparar a ciência, que agora foi transformada em gênio satânico da destruição. Mas não é? O que é que acham disto? Que Emmanuel está-nos aqui a dizer. Não, na realidade, tanto a religião, para mim, como a ciência são duas ferramentas que nos ajudam as nossas duas asas, a asa da moral e a asa do conhecimento. Então, certo. E na por que é que ele diz... devem andar muito próximas uma da outra, nem sempre andam na paralela, andam com uma certa defasagem, mas Isso. pode ser muito grande essa defasagem, porque senão há aí um desequilíbrio também, né? E o que é que acham que ele quis dizer com isto? Que a religião está sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra. É porque, na realidade, não basta seguir somente, repetidamente, as escritas antigas, Sim. sem compreendê-las e sem praticá-las. Cá está. Novamente a reforma interior, não é? E depois a ciência transformada em gênio satânico da destruição. A ciência tem sido usada aqui para este monstro devorador de civilizações, neste dragão multimilenário, não é? Porque na época medieval, quando a religião era a grande mandatária, né, do mundo, quer dizer, tinha o poder, né, do mundo nas mãos, então a ciência ela era qualquer informação científica era considerada satânica e as pessoas que persistissem nas declarações da ciência eram queimadas na fogueira. Sim, Né? já vem daí, sim. Então, até houveram cientistas que tiveram que desmentir achados científicos. Estamos a falar de Giordano Bruno, estamos a falar de Galileu Galileia, não é? Exatamente. E acho que o Giordano Bruno chegou a morrer, não é? Morreu. Chegou a morrer, o Galileu Galileia é que escapou. Porque desmentiu. Desmentiu, voltou atrás com a sua palavra, não é? Jordano Bruno, não. Ele disse aquilo que a igreja queria ouvir, então ficou Isso. vivo, né? Lá ficou, lá se safou. Mas, ao mesmo tempo, também não podemos ter o desequilíbrio do outro lado, das ciências tomar conta, porque aí a moral fica onde? Né? Isso. Os princípios. Então, é uma questão delicada. E esse Se equilíbrio... calhar cabe-nos a nós agora conseguir este equilíbrio, não é? Exatamente. Esse é um equilíbrio que somente quando começamos a ter consciência disso tudo, conseguimos trabalhar melhor esse equilíbrio. Isso. E o conhecimento, eu não sei se estão de acordo, mas gostava agora de trazer isto para aqui. O conhecimento não se cinge só ao conhecimento espiritual. Estão de acordo? Nós devemos conhecer vastamente tudo o que nos envolve. O mundo natural, as leis do mundo natural, não é? Com certeza. Porque nos trabalhos, também em todos os mundos, em todas as fases que eu entendo, envolvem grandes conhecimentos científicos também, que Isso, também não são adquiridos da noite para o para dia. o dia. Exatamente. Então temos que arregaçar mangas e começar a trabalhar, não é? Em prol da nossa evolução, da evolução de cada um de nós. Exatamente. Muito bem. Alguém quer dizer alguma coisa mais antes de prosseguirmos a leitura?
Eu acho que na medicina a ciência agora está cada vez mais chegando mais próxima da parte espiritual, porque agora muitos médicos estão reconhecendo a fé como poder de cura. E, então, nessa parte que sempre houve uma negação muito grande, né? Porque a medicina, principalmente, não reconhecia isso, achava uma bobagem, e agora até vários experimentos científicos, vários artigos científicos estão admitindo que a pessoa que tem fé, qualquer uma, né, Aham. é mais predisposta a se curar, é mais predisposta a ter uma melhora no seu quadro geral. E isso eu acho que é muito legal, muito importante, né? É Que verdade, está havendo Rita, porque se nós casamento nos também. lembrarmos, Jesus, quando efetuava curas, dizia: A tua fé te curou. Ele nunca disse: Eu te curei. Eu, Diz: A tua ah, fé te curou, vai e não voltes a pecar. E aqui o pecado era um bocadinho a transgressão à lei natural, não é? Porque é os desequilíbrios que nós fazemos quando saímos da lei natural é que nos fazem, de alguma forma, adoecer ou ter problemas de saúde, não é? São os nossos próprios desequilíbrios para com a lei. verdade. É muito interessante, sim. E Deus queira que continuemos nesse caminho. Mas aqui também eu queria acrescentar este gênio satânico de destruição. É, é, Também tem. Nós vemos que a ciência, o desenvolvimento da ciência tem sido conduzido, não é, para criar instrumentos de guerra, de destruição até, não é, como a gente vê. Eh, Hoje no mundo, vemos o aperfeiçoamento da indústria bélica e corre-se muito nesse sentido também. Claro que há o lado positivo, mas também há este lado eu menos concordo com a positivo. Filomena, que eu também tinha falado nisto, até falei aqui no dragão multimilenar, não é? Exato. Portanto, exatamente, a ciência tem sido utilizada para este fim de destruição. É como eu lembro sempre do próprio Santos Dumont, né, que ele ficou muito triste quando ele percebeu que os aviões começaram a ser usados para bombardeios, né? Sendo que ele foi criado não para esta finalidade, mas foi Pois, utilizado. Então, muita coisa, às vezes, é criada para uma finalidade benéfica, mas a falta da moral, por isso que é tão importante as duas coisas andarem juntas, faz com que aquele conhecimento seja levado para o lado da destruição, Sim, em sim, vez da construção do trabalho é para o isso bem mesmo. comum. Isso faz-me lembrar uma coisa que alguém já afirmou: as coisas em si são neutras. O homem é que, quando as aborda, vai dar uma finalidade boa ou má às coisas, não é? O dinheiro não é necessariamente mau, o dinheiro é neutro. Agora, aquilo que eu fizer com ele é que vai determinar se foi um bom instrumento na minha mão ou um péssimo instrumento. E assim também com a ciência, não é? Agora, não tenhamos medo de conhecer e de saber, porque é muito importante. E ainda por cima, porque nos estamos aqui ancorados a esta parte moral, doutrinária, e, portanto, pronto, podemos dar aqui outro olhar, não é? Ao conhecimento. O estudo, tanto da moral como o estudo da ciência, são, na realidade, os nossos motores propulsores da nossa evolução. Sem dúvida. Ficarmos estagnados dentro de um ou de outro, a nossa evolução fica impactada. Não, e como a Sandra dizia, que mais ou menos eles têm que se acompanhar um ao outro, e é verdade, se tiver um pássaro com uma asa doente, ele não vai voar bem, não é? Portanto, as duas asas têm que estar minimamente, digamos, boas, saudáveis, não é? Num Então, estado saudável, não, porque senão não vai haver um voo harmonioso.
e nós temos que investir nas duas, porque senão elas vão ficando pequenininhas e não ficamos no isso, mesmo, né? é isso mesmo. Para elas aumentarem e evoluirmos, estou falando isso de forma metafórica, evidente, é, Não, e bem, e bem. E né, Manuel está aqui a chamar a atenção para isso, é, para que nós encarnados possamos, não é? Para os nossos deveres agora, nós que estamos aqui nesta fase tão complicada, não é? E começarmos a pensar entre nós o que é que nós podemos fazer para ajudar outras pessoas a também chegarem aqui como nós estamos, não é? A ter este entendimento e a tentar investir nelas próprias e no seu progresso. Foi por isso também que nós chegamos à conclusão que devíamos publicar o nosso estudo. Não que tenhamos alguma coisa a dizer de diferente às pessoas que vão ouvir, mas a passar um bocadinho a nossa alegria em estudar e o nosso contentamento em estarmos a progredir e a fazer qualquer coisa para nos elevarmos, não é? Com a ajuda uns dos outros, em grupo. E isso é fundamental. E eu queria acrescentar aqui também, em Sim, relação a esta parte de sepultada a religião, sepultada nos ah, arquivos teológicos dos tempos de pedra. Penso que aqui também se levanta aquela questão que o conhecimento, portanto, o conhecimento das coisas do espírito, da religião, estava muitas vezes limitado a um círculo muito fechado dos sacerdotes, por exemplo, e ainda, portanto, lembremos que ainda há bem pouco tempo, por exemplo, a leitura da Bíblia não era permitido, não era permitida. Só exatamente. mais tarde é que agora falemos, por exemplo, das missas. As missas eram Em latim. em latim, não é? Portanto, era um conhecimento que era absolutamente vedado à generalidade do povo, não é? Portanto, um conhecimento, e vemos também, por exemplo, nos tempos egípcios, isso acontecia no tempo, portanto, daquele florescimento da civilização egípcia. Eles tinham grandes conhecimentos, conhecimentos profundos acerca mesmo da vida para além da morte. É Eles a tinham Biblioteca de Alexandria, sim. exatamente. E isso não era dado a conhecer. Não, só alguns iniciados é que tinham Exatamente. acesso. Eu penso que aqui terá a ver um pouco com isso, não é? Sim, Sepultada nos arquivos teológicos dos tempos de pedra. sim, exatamente. Mesmo agora isso também Ainda se encontra-se. verifica. O ainda se- Islão ainda não tem. Quem quiser estudar o Corão tem que saber árabe. Há Uhum, traduções para outras línguas, mas eles não consideram como sendo algo, como é que eu vou dizer, verídico, como é que, ou digno digno de verdade, porque eles dizem que aquilo foi escrito lá em árabe e é em árabe que tem que ser lido. uhum, exato. eles entendem que há perda de significado quando há as traduções. Hum. Mas agora achei graça pela intervenção da Filomena e lembrar-me então da Biblioteca do Egito, que tinha centenas, para não dizer milhares de papiros valiosíssimos, e porque exatamente só a eles tinham acessos meia dúzia de iniciados, um dia a biblioteca ardeu. Nós nunca mais tivemos acesso a esses textos e esses papiros, porque a biblioteca ardeu, não é de Alexandria. Portanto, é engraçado que ou damos uso às coisas, ou se não damos, é como se não as tivéssemos, porque, não é? Então temos aqui um acervo de informação vastíssimo e o mínimo que podemos fazer é tentar estudá-lo, não é? Vamos prosseguir, Elizabeth? Sim, é 17. Ante os tempos
Ante os tempos novos e considerando o esforço grandioso da renovação, requisita-se o concurso de todos os servidores fiéis da verdade e do bem, para que, antes de tudo, vivam a nova fé, melhorando-se e elevando-se cada um, a caminho do mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. Bom remate, não é? Na consecução da tarefa superior, congregam-se encarnados e desencarnados de boa vontade, construindo a ponte de luz através da qual a humanidade transporá o abismo da ignorância e da morte. Que é a mesma coisa. É por este motivo, leitor amigo, que André Luiz vem uma vez mais ao teu encontro, para dizer-te algo do serviço divino dos missionários da luz, esclarecendo ainda que o homem é um espírito eterno, habitando temporariamente o tempo vivo da carne terrestre. Que o perispírito não é um corpo de vaga neblina, e sim a organização viva a que se amoldam as células materiais. Que a alma, em qualquer parte, recebe segundo as suas criações individuais. Que os laços do amor e do ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida. Que outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, além da luta vulgar de cada dia. Que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais. E que, além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal a que o Pai nos destinou. Muito bem. Alguém quer comentar esta parte? Ante os tempos novos. Ante os tempos novos. Portanto, é assim que ele começa, e é este título que Emmanuel dá ao prefácio do livro. Ante os tempos novos. E considerando o esforço grandioso da renovação, requisita-se o concurso de todos os servidores. Entenderam bem? Sim, Requisita-se o concurso de todos os servidores. Todos. Somos servidores ou não? Somos. Então, arregaçar mangas, vamos ao trabalho. Somos. Isso. E aqui diz também, né, que eu achei muito bonito, construindo a ponte de luz através da qual a humanidade transporará o abismo da ignorância e da morte. É a mesma coisa, exatamente. E aqui na 19 e 20 é falado sobre aí Sim. os caminhos, né? As verdades de que o espírito é eterno, né? Está em constante aprimoramento, e que o perispírito não é um corpo de vaga neblina, e sim uma organização viva, né? Uhum. Que se amolda às células materiais, quer dizer, é um organismo vivo, que a alma em qualquer parte recebe segundo as suas criações individuais, quer dizer, segundo as suas obras, Exatamente. e que os nossos laços de amor e ódio nos acompanham. Não Sempre. há como, sim. Não há como, então é bom sempre, os de amor podem nos acompanhar sempre, que não sempre serão bem-vindos, e os de ódio temos que resolver, para que se Exatamente. transformem em amor também, Exatamente. né? Muito bem. Portanto, que trabalho todo é este? Autorrenovação, não é? Trabalho da reforma íntima. É forma íntima, É exato. isto que nós temos que fazer, é este trabalho que nos é pedido. Autoaperfeiçoamento. Autoaperfeiçoamento, nem mais. Não é? Portanto, estamos todos a ser conclamados para. E se depois, se conseguirmos
depois de crescer um bocadinho, virarmos-nos para fora e ajudarmos mais alguém que estiver ao nosso lado, melhor, não Melhor é? ainda. Pois. Ninguém pode estar feliz se souber que o vizinho ao lado não está bem, não é? Já não conseguimos ser plenamente felizes. Mesmo, É, mesmo que na nossa casa tenhamos boa comida, boas instalações, que sejamos felizes, mas quando sabemos que alguém ao nosso lado não está bem, a nossa felicidade diminui um bocadinho, não é? ajudar, devemos ajudar a todos. Agora, mudar, só conseguimos mudar a nós mesmos. Isso mesmo. Né? Muito bem. Então prosseguimos. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Acho que não. Elizabeth, prosseguimos. Se a leitura te assombra, se as afirmativas do mensageiro te parecem revolucionárias, recorre à oração e agradece ao Senhor o aprendizado, pedindo-lhe te esclareça e ilumine, para que a ilusão não te retenha em suas malhas. Lembra-te de que a revelação da verdade é progressiva, e rogando o socorro divino para o teu coração, atende aos sagrados deveres que a terra te designou para cada dia, consciente que a morte do corpo não te conduzirá à estagnação, e sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho, de renovação e luta bendita, onde viverás muito mais e mais intensamente. Ora bem, muito bem. Alguém quer comentar esta última parte? Nós hoje vamos ficar aqui pelo prefácio de Emmanuel, porque já são 21h50 e penso que não valerá a pena começarmos com o psicógrafo, não é? Não. E É, então, para a próxima, vamos trazer o psicógrafo. Em relação a este prefácio de Emmanuel, e porque se calhar vai ser necessário para o livro lá mais à frente, não querendo estar a antecipar, mas era importante estudarmos o perispírito, está bem? Mas eu posso depois publicar no GE os livros que recomendo que trazem a questão do perispírito, está bem? Mesmo a codificação de Allan Kardec. Nós temos explanações sobre o perispírito no livro dos médiuns, temos na Gênese também um pouquinho, e no livro dos espíritos, claro, e por aí vai. Mas é muito importante estudar as características e as propriedades perispirituais, que isto não é um corpo etéreo, como dizia Emmanuel, é um corpo que aglomera matéria e que tem organização orgânica, não é? Ele está organizado do ponto de vista orgânico. Portanto, convém estudar, porque depois nós vamos dar o psicógrafo e logo a seguir começamos com a epífise e vamos por aí. Portanto, vamos ter que estudar aqui ter aqui algumas noções de neurofisiologia para ver onde é que, só assim algumas coisas onde se colocam, onde é que as coisas estão, qual é a propriedade delas, com o que é que elas contribuem para o nosso funcionamento, enfim, vamos por aí. Ok. Muito bem. Alguém quer comentar? Não, como tínhamos perguntado. Eu queria aqui só acrescentar a este, E Filomena? aqui, mais atrás, quando diz, falando do melhoramento, melhorando-se, não é? E levando-se cada um Qual é o número, Filomena? ante os tempos novos. aqui no 17. 17. Em que diz Sim, sim. assim, e levando-se cada um a caminho não, não é aí, exato, é aí mesmo.
cada um a caminho de um mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. Sim, Aqui penso que se chama a atenção também para que esse melhoramento também seja uma tomada de consciência efetiva muito bem. das nossas possibilidades, não é? Dos meios de desenvolver, portanto, esse, essa parte, não é, da nossa edificação em Cristo. E não seja apenas de superfície, e nós corremos muitas vezes um pouco por esse caminho, não é? E deixamos levar, como é que diz, pelas meras palavras das ideologias brilhantes. Brilhantes. Eu penso que isto aqui é um ponto muito importante, porque às vezes poderemos cair facilmente neste tropeço. Exatamente. É mesmo muito fácil cair. Exato. Porque, como diz, ideologias brilhantes, portanto, elas sugerem-nos, apelam-nos, não é? Portanto, é muito fácil ir por aí abaixo e ficar na superfície, como a Filomena diz. Portanto, o que aqui se apela é à tomada de consciência, é a interiorização de todas estas coisas e que sentido é que esta coisa que eu leio, que a Filomena lê, que a Glícia lê, mas que sentido é que faz para mim, não é? Como Exatamente. é que eu a interpreto e como é que eu a vou trazer para dentro de mim, não é? Exatamente. E, acima de tudo, o Cristo, não é? Cristo tem que prevalecer sobre as meras palavras de ideologias brilhantes. É isso mesmo. Obrigada, Filomena, foi importante. Portanto, a proposta dele é sobre a questão moral, a científica, não é? E a religiosa. Portanto, ele vai a estes pontos e pede-nos que façamos aqui um esforço no sentido de tornar as coisas vivas, não é? Em que nos aprofundemos, né, Nos nessas. aprofundemos, sim. É isso. Muito bem. Então, vou, vou sair do. Vou sair do compartilhamento, sim? Ok. Muito bem. Quem é que se candidata para fazer a prece de encerramento? A Lucinda. Sim. A Sandra falou. Eu ouvi? Eu pedi isso. Então Então, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, a Jesus, nosso irmão, nosso guia espiritual, nosso governador, a nossa Mãe Maria, a todos aqueles irmãos espíritos de luz que estiveram conosco, agradecer por tudo que chegou até nós, por tudo aquilo que hoje chegou até nós, e este estudo também, e vamos pedir-lhes que continuem conosco, ajudando-nos, permitindo-nos que este estudo possa ser feito e que estejamos todos na paz do Senhor. E te pedimos, Senhor, mais uma vez, que fiques conosco hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Obrigada. graças a Deus. Assim seja. Obrigada a Assim seja. todos. Obrigada, Assim seja. meninas. Eu Obrigado, boa particularmente noite. Até amanhã, se estar Deus quiser. convosco. Muito Amanhã, se obrigado. Deus quiser. Passem bem. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau. Obrigada a todos. Deus a todos. Vou fechar a sessão, tá Obrigada. bem, meninos? Tá bom. Adeus então. Deus. Obrigada.